Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo do outro lado. Seja bem-vindo a mais um vídeo, seja bem-vindo a mais uma exposição bíblica para a Bíblia ser exposta diante dos seus olhos, dos meus, para que nós tenhamos a palavra de Deus viva e eficaz em nossos dias. Vamos ler hoje o versículo de Mateus 11:28, expor o que a palavra de Deus nos diz, expor o que a palavra de Deus traz a nós, o que a palavra de Deus representa e quer dizer, amém? O versículo 28 de Mateus 11 diz: Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vamos lá, o versículo começa com: Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Vinde a mim é um chamado, está chamando para algo. Vinde a mim, quem está falando aqui, quem fala essa frase é Jesus. Jesus então convida eu e você, quando nós estamos cansados, sobrecarregados, a irmos até Ele. E quem é Jesus? Jesus é o Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, Jesus já está falando assim: venham à palavra quando vocês estiverem cansados e oprimidos, porque a palavra vai aliviar vocês. E o que a palavra diz para nós? Quando nós lemos a Bíblia, o que a palavra diz para nós? A palavra diz que Jesus, ele morreu por nós, que toda a Bíblia aponta para Jesus. Na palavra diz que Jesus morreu por nós. Então Jesus está falando: olhe para a palavra quando vocês estão cansados e sobrecarregados. Por que, né? Olhe para a palavra. Vamos pesquisando um pouco mais profundo nesse versículo. Você vê que Jesus não está apenas falando de maneira rasa sobre pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas. Porque o cansaço sobrecarregado vem para todos nós. Todos nós, em algum momento da nossa vida, já nos sentimos ou vamos nos sentir cansados e sobrecarregados num sentido emocional, psicológico, num sentido físico. E Jesus, quando Jesus fala aqui, eu pude encontrar, nós podemos ver na Bíblia também que em Gênesis 3:19, Deus diz sobre um homem cansado. Deus fala sobre o cansaço do homem. Ele diz assim, em Gênesis 3:19, versículo 19, diz que o homem diz que com o suor do seu rosto, querendo dizer com o seu cansaço, né, com o que você produzir, com o cansaço do seu corpo, comerás o pão. Até que, enfim, comerás o pão. Essa é a parte mais importante aqui. Então, com o suor do seu rosto, querendo dizer com o seu esforço, você comerá o pão. Quem soa está o quê? Quem soa está cansado. Quem soa é uma pessoa que tentou, é uma pessoa que foi adiante, é uma pessoa que, enfim, uma pessoa que está cansada, certo? Só que a Bíblia, tudo que você lê na Bíblia não é meramente literal ou raso. Mas tudo que você lê na Bíblia é real e muito mais profundo e figurativo do que você pode imaginar. Logo, Deus diz aqui sobre o suor do homem, ele come o pão. Então, na Bíblia, também Jesus, ele veio por um propósito, certo? Vamos voltar para Mateus 11:28. Então, aqui veio para nos dar descanso. Então, vá até a palavra para que você encontre descanso. O que nós encontramos na palavra? Nós encontramos Jesus morrendo por nós, um homem, o Filho de Deus, que veio como homem e morreu por nós. E por que Jesus morreu por nós? Porque nós estávamos cansados, porque em nossas próprias obras, nossos próprios trabalhos, nós estávamos cansados de buscar, nós estávamos cansados de ir atrás. Mas Jesus, ele vem para nos dar o descanso. O descanso. O descanso é você estar o quê? Pleno. Quando você descansa, você está em paz. Você está calmo. Você não precisa de mais nada. Você está satisfeito. Logo Jesus diz para que os que estão cansados, eles venham até Ele. Porque o cansaço que nós temos, na verdade, que a palavra está dizendo aqui, é a nossa busca incessante diante de Deus. É a nossa busca incessante diante aquilo em que nós acreditamos que vai alcançar a Deus.
Então eu preciso ser melhor. Será que eu estou orando mais? Será que eu estou lendo mais a Bíblia? Será que eu estou sendo uma boa pessoa? Será que tudo que eu estou fazendo está cooperando para o meu bem? Será que Deus está orgulhoso de mim? Isso é você tentando buscar o pão. Isso é você. É a maldição que foi lançada sobre você, tentando perpetuar-se o quê? A justiça própria. Você tentando se justificar. Será que eu estou buscando a Deus suficientemente? Será que eu estou lendo a Bíblia? Como se essas coisas fossem te justificar e pagar um preço diante de Deus que te leva a Ele. Mas quando você busca dessa forma, com esse coração, como se isso fosse te trazer a resposta que apenas Cristo pode te dar, você fica cansado e sobrecarregado. E quando Jesus entra em cena, ele diz: tire todo esse fardo de você, jogue todo o seu pensamento fora, metanoia, mude a maneira que você pensa. Não é sobre você, não é sobre o seu suor, o suor do seu trabalho, porque eu levei na cruz isso. Quando Jesus diz que ele nos dará descanso, ele mostra isso é por causa da graça de Deus. Pelo favor imerecido que nós não merecíamos, Jesus diz: sai de cena, eu entro. Quando Jesus entra, nós somos perfeitos por um só sangue. Nós não somos mais condenados. A condenação que estava sobre nós foi paga em Cristo. Por quê? Porque Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, Jesus não está falando assim: faça mais para ser reconhecido por mim. Jesus está falando assim: eu fiz tudo por você para que você seja aceito. Porque você é aceito por mim. Então o evangelho, ele muda de perspectiva. Não é sobre o que não é sobre o quanto o homem suou, o quanto o homem pode suar, porque o suor do homem nunca pode pagar o preço, mas é sobre o que Jesus fez na cruz. Então em Mateus 11:28, Jesus está dizendo claramente, a palavra de Deus se converte para nós e ela fala: leve os seus pensamentos, esse cansaço, o cansaço que você tem, jogue ele fora, porque eu levei na cruz todo o cansaço, toda a morte e todo o pecado. Então a Bíblia nos redireciona ao Cordeiro, a Cristo. A Bíblia nos mostra que a graça de Deus, ela é independentemente do que nós fazemos, do que nós pensamos, do quanto nós... Não, a graça de Deus, ela vem por um só sacrifício de Jesus. Então ele fala: você que está cansado, vem a mim, eu te darei descanso. Jesus é o próprio descanso. Então, eu sou o descanso, basicamente. E isso é a graça de Deus. Pela graça. Nós chegamos até Deus sem... nós chegamos até Deus cansados, precisando de ajuda. E Deus veio até nós e disse: está tudo feito, está tudo pronto. Tetelestai, né? Que é a palavra que diz, quando Jesus morre na cruz, ele diz tetelestai, ou seja, está concluído. Tirando todo o fardo de nós e colocando descanso sobre nós. Amém? Deus te abençoe. Eu espero que essa palavra tenha te abençoado. E que você... cara, Mateus 11:28. Ele não é sobre você entender mais. Você olhar para esse versículo e tentar entender. Esse versículo é o descanso. Esse versículo é um lugar de descanso em Jesus. Para sempre. Porque ele mostra que o pão que você buscava, hoje ele deu de graça para você. Ele deu de graça o pão da salvação para você, que é ele próprio. Amém? Que Deus te abençoe. Eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Se você tem alguma dúvida, coloque nos comentários, por favor, para que nós venhamos a ter também essa interação muito legal. Tá bom? Deus te abençoe, bom descanso, descanse em Cristo. O Senhor é o seu Salvador. E agora, pelo descanso dele, você tem vida eterna e não precisa mais fazer nada por isso, nem pagar por isso, mas aceitar e viver a partir disso. Deus te abençoe. Até mais. Tchau, tchau.